Assim, não era minha intenção ser cabeleireira. Aquele que você fala assim, quando eu crescer eu vou ser cabeleireira. Não, eu não falava isso. Eu sempre trabalhei em outros lugares e achava que eu ia fazer faculdade. Eu queria fazer engenharia civil, porque eu amo matemática. Sim. Só que meus pais também não tinham condição de me dar estudo e eu não focava para passar numa federal, por exemplo. Então eu trabalhei em outros lugares e eu sempre era apaixonada em me cuidar, fazer o meu próprio cabelo, minha própria unha. E de repente pegava e fazia na minha mãe. Eu gostava de cuidar dessa parte das pessoas. E aí, todo mundo gostando, minhas vizinhas, minhas amigas, faz em mim. Tinha festa, Marcelo, você pode vir aqui em casa, arrumar nosso cabelo, nossa unha, vamos lá. Aí eu ia e fazia de todo mundo. Até que, de tantas pessoas ficarem pedindo, elas mesmas já me pagavam. R$5 me dava pra ficar o dia inteiro arrumando todo mundo. E, enfim, trabalhando em outros lugares. O último emprego foi aqui em Orlândia, no Banco do Brasil, era estagiária, com 18 anos. E, de repente, meu contrato terminou. Era pra ser renovado, mas aí não deu certo. Me dispensaram, fizeram o acerto comigo. Eu falei assim, agora que eu vou fazer da minha vida. Já conhecia meu esposo, já namorava ele. Ele falou assim, por que você não trabalha disso que você gosta? De fazer unha e cabelo das pessoas. Eu falava, não, eu tenho que ter um salário. Aí ele falou, mas você vai ter um salário. Eu falava, não, eu preciso de um salário fixo. Ele tenta, tudo mais. Eu falei, beleza, eu tinha uma bis. Peguei as coisas que eu já tinha, comecei a fazer unha na casa das pessoas. E isso foi dando certo. E eu isso com 18 anos? 18 anos. Fui apaixonada, dando certo. Cada vez mais pessoas me procuraram. E nessa época de casa em casa, começou a faltar tempo pra eu atender todo mundo. Aí eu falei, não, de casa em casa tá gastando muito tempo, preciso de um lugar. Fui dividir salão com uma amiga, ela fazia cabelo. E eu comecei a fazer unha. E aí foi crescendo. Aí mais cliente, de repente minha agenda era lotada. Só que eu gostava de cabelo também. Aí eu falei assim, eu preciso ter um lugar pra mim fazer as duas coisas. Resolvi construir um cômodo na casa da minha mãe. E peguei e comecei a fazer cabelo e unha. E fui crescendo. E nessa época era o Orkut. E eu já gostava de fazer live. Fazia live no Orkut, postava foto. Divulgar eu sempre gostei. Então, eu vejo minhas lembranças de 10 anos atrás, eu fazia publi, sem, na época, nem ser modinha. Eu fazia, por isso que as pessoas começaram a me conhecer mais. Aí, do salão da casa da minha mãe, fui pro salão na Avenida. E lá na Avenida eu já comecei a ter minha primeira funcionária, que me ajudava na unha e no cabelo. Fiquei 2 anos lá e surgiu a oportunidade para eu descer na Dom Pedro. Aí que eu fui ver a proporção que tinha tomado aquela menina da bicicleta e já tinha virado essa cabeleireira. Assim, não era minha intenção ser cabeleireira. Aquele que você fala assim, quando eu crescer eu vou ser cabeleireira. Não, eu não falava isso. Eu sempre trabalhei em outros lugares e achava que eu ia fazer faculdade. Eu queria fazer engenharia civil, porque eu amo matemática. Sim. Só que meus pais também não tinham condição de me dar estudo e eu não focava para passar numa federal, por exemplo. Então eu trabalhei em outros lugares e eu sempre era apaixonada em me cuidar, fazer o meu próprio cabelo, minha própria unha. E de repente pegava e fazia na minha mãe. Eu gostava de cuidar dessa parte das pessoas. E aí, todo mundo gostando, minhas vizinhas, minhas amigas, faz em mim. Tinha festa, Marcelo, você pode vir aqui em casa, arrumar nosso cabelo, nossa unha, vamos lá. Aí eu ia e fazia de todo mundo. Até que, de tantas pessoas ficarem pedindo, elas mesmas já me pagavam. R$5 me dava pra ficar o dia inteiro arrumando todo mundo. E, enfim, trabalhando em outros lugares. O último emprego foi aqui em Orlândia, no Banco do Brasil, era estagiária, com 18 anos. E, de repente, meu contrato terminou. Era pra ser renovado, mas aí não deu certo. Me dispensaram, fizeram o acerto comigo. Eu falei assim, agora que eu vou fazer da minha vida. Já conhecia meu esposo, já namorava ele. Ele falou assim, por que você não trabalha disso que você gosta? De fazer unha e cabelo das pessoas. Eu falava, não, eu tenho que ter um salário. Aí ele falou, mas você vai ter um salário. Eu falava, não, eu preciso de um salário fixo. Ele tenta, tudo mais. Eu falei, beleza, eu tinha uma bis. Peguei as coisas que eu já tinha, comecei a fazer unha na casa das pessoas. E isso foi dando certo. E eu isso com 18 anos? 18 anos. Fui apaixonada, dando certo. Cada vez mais pessoas me procuraram. E nessa época de casa em casa, começou a faltar tempo pra eu atender todo mundo. Aí eu falei, não, de casa em casa tá gastando muito tempo, preciso de um lugar. Fui dividir salão com uma amiga, ela fazia cabelo. E eu comecei a fazer unha. E aí foi crescendo. Aí mais cliente, de repente minha agenda era lotada. Só que eu gostava de cabelo também. Aí eu falei assim, eu preciso ter um lugar pra mim fazer as duas coisas. Resolvi construir um cômodo na casa da minha mãe.
E peguei e comecei a fazer cabelo e unha e fui crescendo. E nessa época era o Orkut. E eu já gostava de fazer live. Fazia live no Orkut, postava foto. Divulgar eu sempre gostei. Então, eu vejo minhas lembranças de 10 anos atrás, eu fazia publi, sem, na época, nem ser modinha. Eu fazia, por isso que as pessoas começaram a me conhecer mais. Aí, do salão da casa da minha mãe, fui pro salão na Avenida. E lá na Avenida eu já comecei a ter minha primeira funcionária, que me ajudava na unha e no cabelo.